Muito bem, hoje vamos começar a nossa aula falando do comportamento fogo e ar. Aline, que loucura é essa, comportamento fogo e ar? Deixa que eu me explico. Hipócrates, o pai da medicina, quem criou, quem co-criou, quem trouxe essa ideia de que todos os seres humanos têm 4 temperamentos, então ele usou os elementos da natureza para poder fazer essa teoria dos temperamentos. Então, nada mais é do que dividir os temperamentos entre fogo e ar, que são temperamentos quentes, e água e terra, que são os temperamentos frios. Então, o que são os temperamentos fogo e ar? Me conta uma coisa, você já ficou perto de uma fogueira? É gostoso, né? Principalmente num dia frio. Mas quando essa fogueira ela sai de controle, ela pode queimar todo mundo que está ao seu redor. Você não coloca a mão no fogo, porque não, senão você se queima. Pessoas de comportamento fogo são dessa forma. Se ela está descontrolada, provavelmente ela vai se queimar, ela vai te queimar. E se você é essa pessoa, quando você não controla a principal emoção que você acessa, que é a raiva, você queima todo mundo ao seu redor. Me conta, você já conviveu com uma pessoa altamente impulsiva? Aquela pessoa que fala de bate-pronto, que ela não pensa para agir? Esse é o comportamento fogo. São pessoas impulsivas da ação e que elas têm um objetivo, e eu costumo dizer que pessoas desse temperamento fogo, que corresponde ao colérico, elas são como tratores. Elas vão atropelando tudo para chegar no seu objetivo. Então, conviver com pessoas assim requer discernimento e posicionamento. Se você tem um cônjuge, um chefe, um colega de trabalho que tem o comportamento fogo, colérico ou dominante, por que eu uso as 3 palavras? Porque Hipócrates dividiu os temperamentos pelos elementos que eu gosto muito, que eu acho que dentro do inconsciente coletivo, como diz Jung, traz elementos para a gente pensar os comportamentos humanos. Colérico, que está dentro da forma como a antroposofia também traz os temperamentos, e dominante, que está dentro da última teoria falando sobre as nossas personalidades ou temperamentos, que é a teoria do DISC, usada muito pelo coaching, né? Mas é tudo a mesma coisa. São só os nomes que mudam, mas eu tô aqui para desmistificar todos esses nomes e dizer: temperamentos fogo são pessoas que vão agir pela ação. E quando você convive com uma pessoa que tem temperamento fogo, como eu disse, seu chefe, um colega de trabalho, talvez os seus filhos, e tem uma aula só sobre filhos, só sobre crianças, essa pessoa, você precisa ter discernimento de quando falar, mas também posicionamento, porque se você está pedindo que uma pessoa de temperamento fogo faça uma ação para você, se você simplesmente abaixa o olhar, já era. Essa pessoa ela não vai levar você em conta em nada. Se você aperta a mão, principalmente todas as vezes que a gente conhece alguém, né? A gente precisa apertar essa mão forte para mostrar o que, Aline? Posicionamento. Então, se você convive com uma pessoa de temperamento fogo e você quer que ela haja, não abaixe o olhar para ela. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando ela está tendo um surto raivoso, quando ela saiu completamente do controle, lembra do fogo. Se você chega perto do fogo, põe a mão no fogo, você vai se queimar. Então, espera ela voltar para o seu centro emocional, aí você conversa. Não queira conversar com uma pessoa de temperamento fogo no auge, no ápice da sua... quando essa pessoa saiu do seu centro emocional, porque isso não vai funcionar. Pessoas coléricas, elas são determinadas, rápidas nas decisões e voltadas para resultados. Por isso que o fogo também,
ele é gostoso quando a gente está num dia frio, né? A gente se sente aquecido. Então, quando a gente tem uma pessoa do temperamento fogo, essa pessoa com certeza vai nos proteger, vai nos aquecer, vai nos ajudar a pensar. Se você tem um marido, uma esposa com esse temperamento, ela é uma pessoa ideal para você compartilhar os seus problemas em busca de soluções. Mulheres que estão assistindo aqui comigo essa aula, por favor, se o seu marido é do temperamento fogo, é um colérico dominante, não chore as pitangas para ele. Porque nós, mulheres, a gente tem uma necessidade de, às vezes, chorar as nossas pitangas e só dizer como a nossa vida é terrível, como que é complicado, que a gente deu conta da casa, dos filhos, que a gente está de TPM, mas só quer alguém que escute a gente. Não fale nada, só escuta. Mas se a gente acha que o nosso marido é essa pessoa, se ele for colérico dominante, esquece. Quando você começar a falar, ele vai te trazer 1 milhão de soluções. E às vezes o que você precisa é só ser escutado. Então troca o seu marido, né? Não troca, né? Não é troca por um amante, não, tá? Mas você troca esse marido por uma amiga, por uma pessoa mais próxima, que procure uma pessoa que tenha um temperamento frio, melancólico. Ele é ótimo para escutar os nossos problemas. Mas um colérico, você vai se frustrar, porque ele nem vai te ouvir. Você começa no primeiro problema, ele já pá, solução. E às vezes a gente só tem a necessidade ali de, como eu falo, chorar as pitangas, tá? E o comportamento dominante também, ele é autoritário. Por quê? Porque ele é focado em resultados. Então ele traz, né, exatamente o que cada um precisa fazer. E aí é importante nas nossas relações, principalmente dentro do casamento, a gente ter diálogo franco e aberto. Como eu falo muito sobre casamento, aqueles 4 pilares que eu falo, aquelas 4 perninhas da mesa, se você nunca me ouviu falar sobre isso, eu vou explicar. Uma perna, ela tem 4 pernas. Se uma fica bamba e a gente nem encosta na mesa, tudo ok, a mesa não vai nem balançar. Mas se uma perna da mesa ficar bamba e a gente coloca ali uma sacolinha de supermercado, é perigoso a mesa cair. A mesma coisa o casamento, ele tem 4 pilares. Um deles é a intimidade. E a intimidade não só física, não é só sexo, loucuragem, 4 paredes, não é isso. Mas a intimidade de diálogos, de conversas profundas, é quando eu mostro para o outro quem eu verdadeiramente sou. E quando a gente tem um marido ou uma esposa colérica, a gente precisa ter intimidade nessa comunicação. A gente precisa ser íntimo de expor exatamente aquilo que a gente pensa e sente. E quando a gente faz isso para uma pessoa de temperamento fogo, a gente com certeza vai se sentir ainda mais protegida, ainda mais segura, tá? Então, porque eles são líderes, são pessoas focadas, tá? Então, se a gente, por exemplo, tem um chefe que é colérico, que é fogo, e ele já conseguiu amadurecer o seu temperamento, ele é um excelente líder. Ele toma a liderança, ele toma a frente dos projetos de uma forma muito assertiva, porque ele tem foco no resultado. E quais são os desafios? Ai, gente, coléricos são complexos e o principal desafio é teimosia. Se você falar para um colérico que algo não vai dar certo, que ele não vai conseguir fazer, eu até tenho um meme no meu Instagram que é muito, muito real. É um cara que pula de um prédio alto, ele pula em pé, assim, ó, tchum, e cai direto num skate e vai saindo pelo skate. E eu coloquei assim, quando você diz para um colérico dominante que ele não vai conseguir aquilo. Então, essa pessoa, você pode trazer todos os argumentos razoáveis, ela não vai te ouvir. Se ela está decidida a fazer algo, ela vai fazer. O que é bonito nesse temperamento? Que as pessoas que conquistaram, que fizeram grandes coisas no mundo, são coléricas dominantes, tá? E agora o ar. O ar, ele é parecido
com o colérico, que são sanguíneos ou influentes. Eles são parecidos, tá? Porque eles também acessam a raiva, eles também são temperamentos quentes, como eu sempre explico. O que é um temperamento quente? Imagina um dia de calor, final de semana, sabadão. Amanheceu aquele sol lindo. O que você tem vontade de fazer? Sair pra fora, de ir pra rua, de passear, de almoçar fora, de ir pra um lugar bonito. Então, o temperamento quente, ele é pra fora. Ele precisa muito das relações. E o sanguíneo influente, que é o elemento ar, ele é assim. Pensa aí onde você está assistindo a aula. Se eu falar para você assim, pega 1 quilo de ar da sua sala, prende. Não dá. O ar, ele é expansivo, ele expande. E as pessoas desse temperamento são exatamente assim. Elas expandem como o ar. Então, a principal característica de um sanguíneo influente, de um temperamento do elemento ar, é que essa pessoa, ela é o centro das atenções onde quer que ela chega. Para você identificar um sanguíneo, você pode olhar pelos olhos. O olho do sanguíneo tem um brilho diferente, tá? E onde ele chega, ele é o centro das atenções. É aquela pessoa que chega numa festa e sai do banheiro com 3 melhores amigas da vida. Onde, se ela tá no metrô, se ela tá no Uber, ela vai conversar com a pessoa e ela vai sair dali contando a vida inteira dela. Sanguíneos são também impulsivos e é um temperamento muito exteriorizado. E o que é que você precisa tomar consciência desse temperamento? Por exemplo, se você tem um marido ou uma esposa sanguínea. Essa pessoa, ela não faz para provocar ciúme em você quando ela conversa com outras pessoas. Se você tem uma pessoa, né, é um cônjuge, um namorado, uma namorada, um marido ou uma esposa sanguínea, você pode ficar com ciúmes se você não estiver 100% seguro na relação. E não é que essa pessoa faz isso para te provocar, que ela não faz para te provocar. Esse é o jeito, como eu falo, essa é a lente que ela veio para essa existência. É uma lente expansiva. Você não consegue prender o ar. Não dá para eu falar para você, coloca aí 1 quilo de ar para mim. Não tem como. O ar, ele tá em todos os ambientes. Então, os sanguíneos, eles preenchem o ambiente, tá? E se a gente tem um temperamento mais frio, mais interiorizado, a gente tem um pouco de dificuldade para entender o sanguíneo. A gente fica com ciúmes, a gente acha que a pessoa é muito dada, que a pessoa não se preserva, mas é só o jeito que ela é, né? E se você tem um temperamento ar, é um sanguíneo, qual que é o ponto de atenção? Se você convive com um marido, com uma esposa, com um namorado, com uma namorada que é do temperamento frio, tenta também observar se você não está, de alguma forma, provocando mais ciúmes do que o natural. Então, é difícil para o temperamento sanguíneo se conter, mas, como eu sempre falo, nós não estamos aqui falando de temperamentos para ser a síndrome Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Como se os pontos de atenção do nosso temperamento fossem muletinhas. Ai, eu explodo mesmo, porque eu sou colérico, dominante. Não, eu meto a mão na cara de todo mundo, falo alto, mando todo mundo para aquele lugar, porque é meu temperamento. Não, gente, a gente está aqui para evoluir. O planeta, o universo está em evolução e nós não. Então nós precisamos evoluir. Se eu tenho esse temperamento, tá errado se eu tô explodindo com todo mundo. Se eu tenho temperamento sanguíneo e eu tenho uma pessoa que tá comigo e que ela fica um pouco incomodada com ciúmes, eu preciso, né, tá observando. Isso é muito importante, tá? Então, quais são os pontos fortes do sanguíneo, que ele é super entusiasmado, ele tem uma energia contagiante, é aquela pessoa que acorda às 3h30 da manhã, alegre, cumprimenta todo mundo e arruma o café da manhã da família sorrindo, mesmo que tem 2 adolescentes mal-humorados, que a cara feia. O sanguíneo, ele é contagiante, tá? Que vos fala uma sanguínea. Então, esses são os pontos fortes. Agora, quais os desafios? Falta de disciplina e falta de foco. Se você dirige uma equipe e você tem um sanguíneo na equipe, você vai precisar ajudá-lo a ter o foco.
Mas todas as vezes que você tiver que apresentar um resultado, uma reunião, ou que essa pessoa vai ficar em evidência, bota o sanguíneo. Bota o sanguíneo para falar. Ele pode até falar assim, mas acho que eu não consegue. O sanguíneo, ele domina qualquer palestra. Se você tem uma empresa e você está começando a instagramar essa empresa, bota o sanguíneo da sua equipe para fazer os stories, porque ele tem muita habilidade nisso. Não coloque sanguíneos em projetos longos, que ele precisa de um longo tempo de concentração, porque ele não consegue. Se você é, por um acaso, do comportamento AR, você precisa aprender a usar a técnica Pomodoro para estudar, para trabalhar, porque sanguíneos, o foco do sanguíneo é mais disperso. Então, 25 minutos de foco, 10 de intervalo. É assim que é a melhor forma. Todo mundo deveria trabalhar com Pomodoro. Eu sou fã de Pomodoro. Inclusive tem o meu curso, o jeito certo de estudar, que eu ensino crianças, famílias a aplicarem o Pomodoro. Mas o sanguíneo, em especial, ele se beneficia muito dessa técnica. Mas muito mesmo. Porque se você colocar um sanguíneo para ficar 2 horas numa palestra, num evento, ele vai dispersar. Ele precisa levantar, tomar água, aí ele consegue voltar, tá? Uma criança sanguínea, e eu falo bastante na aula sobre o temperamento sanguíneo nas crianças, né? Ela precisa de mais tempo para conseguir terminar uma tarefa, tá? Porque ela tem essa tendência. E os adultos que não amadureceram esse temperamento também. Por que eu falo não amadureceram esse temperamento? Porque conforme eu conto, o meu pai, quando eu era criança, identificou esse temperamento em mim e conseguiu ajustar, desde que eu sou muito pequena, situações para que eu me tornasse estudiosa e focada. Então, hoje, eu, Aline, não tenho esse problema. Porque, por uma questão do meu pai ter esse olhar sensível, ter estudado antroposofia lá na minha primeira infância, que ele conseguiu desenvolver bons hábitos de estudo. Mas pode não ser o seu caso, pode ser que você está descobrindo agora que você é do temperamento AR. Ou que o seu marido, sua esposa, o seu chefe, um colega de trabalho é desse temperamento. Então, lembrando, essa pessoa não é o centro das atenções para te irritar. É a lente que essa pessoa veio. Ela não é a Aparecida, aqui quer botar a melancia no pescoço para aparecer. Todo mundo já usou esse jargão aí com sanguíneo, né? Dizendo, essa pessoa parece que tem uma melancia. Não, é o jeito natural dela. A energia do sanguíneo é contagiante, tá? E aí, quais são as estratégias para lidar com o comportamento fogo? Seja objetivo. Vá direto ao ponto, como eu disse. Se você quer falar com seu chefe, você não vai chegar para ele, se ele é temperamento fogo, você não vai chegar para ele contando uma história. Sabe por quê? Porque ele vai ser aquela pessoa que vai olhar e falar assim, sabe? Ele é impaciente. Então, se você tem que falar alguma coisa para ele, foco, direto no ponto. Seja objetivo. Número 2, ajude ele a reconhecer as suas conquistas. Os coléricos adoram serem reconhecidos. Eles amam quando a gente fala para ele, olha, lembra aquela vez que você fez isso, aquilo? Inclusive maridos. Eu ensino muito isso no meu treinamento para casais. Homens são fálicos, né? Procura aí, você não sabe o que é fálico, eu não vou ficar falando isso aqui na minha aula não, tá? Mas procura aí o que é fálico. Homens são fálicos. Então, eles adoram ser lembrados das conquistas deles. Nós, mulheres, precisamos aprender a reconhecer o nosso marido. Quando a gente faz isso, ele se torna um homem com mais energia masculina que nos protege, que nos acolhe, que é tudo que a energia feminina precisa. Mas se eu tenho um marido colérico, mais ainda eu preciso reconhecê-lo. Isso fará com que ele tenha bons olhos para mim. Gente, isso é manipulação? Não. Isso é técnica de persuasão. Isso é técnica de comunicação. Porque comunicação não é o que eu falo, é como o outro entende. Então, se eu estou entendendo o temperamento, o comportamento do outro, por que não usar isso a meu favor? Se eu preciso pedir um aumento para o meu chefe, se eu preciso que ele me libere num dia, eu vou usar essa técnica, porque isso fará com que ele tenha bons olhos para mim. Ao invés de não saber me posicionar com
um chefe colérico, por exemplo, e ficar sempre com o olhar baixo, ele não vai nem lembrar que eu existo. Você pode ser a melhor funcionária do mundo, se você não tem um posicionamento de olhar nos olhos de uma pessoa colérica, esquece. Ela nem vai perceber a sua existência. Ou se você é aquela pessoa que enrola. O meu marido é assim. Meu marido, assim, ele vai contar uma coisa, aí ele conta todos os detalhes. Mas não quando ele vai falar com uma pessoa colérica. Por quê? Porque as pessoas coléricas precisam ser que você seja direto ao ponto na comunicação. Olha como é que muda. A tendência do meu marido é contar todos os detalhes, mas quando ele tá com uma pessoa colérica, ele faz de tudo para falar com essa pessoa da melhor forma possível. Agora vamos para as técnicas com os sanguíneos. Como que eu posso lidar com o sanguíneo? Ou comportamento ar? Primeira coisa, aproveita o entusiasmo dessa pessoa. Aproveita que ela tem essa energia contagiante para que ela anime a equipe de trabalho. Se você trabalha, né, com uma pessoa sanguínea, coloca ela para se comunicar. Isso vai ajudar. Aproveita essa energia contagiante. Se ela é seu marido, seu filho, ou alguém que você tem uma intimidade, que mora na mesma casa, coloque lembretes para essa pessoa. Como ela é muito dispersa, ela às vezes, por exemplo, um marido ou uma esposa sanguínea, e você marcou um jantar daqui uma semana. Coloca o lembrete na geladeira, ou vai lá na agenda do Google dela, manda o invite, falando, olha, tal dia, tal horário, e coloca a agenda para dar lembrete para ela, porque ela não esquece porque ela quer, mas o ar é disperso, tá? E um sanguíneo, dê atenção, mas com limites, porque se você chamar um sanguíneo para bater papo, mas você tá atrasado, tipo, você tem um horário, esquece. O papo vai longe, então dê atenção, né, de acordo com o seu tempo, não dê tanta corda assim para um sanguíneo, porque ele vai falar. Gente, olha que legal essa aula, hein? Aula de milhões, comportamento, fogo e ar, desvendado aí para vocês. Qual que é a missão depois dessa aula? Porque não adianta o conteúdo ficar só aqui. Eu falo muito isso como professora. Eu sou psicanalista, eu sou coach, mas o principal, o que calça o meu trabalho aqui é ser professora de alma. Então, professora de alma, né? Quem é professor, quem tem essa coisa da educação, eu falo que a educação ela vibra em cada uma das minhas células. Coisa de é maior do que eu, é como se algo maior me atravessasse. E como professora aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falo para todos os meus alunos. Se você comprou esse curso e já foi meu aluno, você já me ouviu falar isso, mesmo que você tinha, sei lá, 4 anos de idade. Porque assim, durante 20 anos eu fui professora infantil e hoje muitos alunos meus... Ai, gente, que coisa, né? Vou entregar que eu sou uma pessoa antiga. Não que isso esteja presente aqui no meu rosto, mas sim, os meus alunos de 4 anos de idade hoje estão na universidade. Muitos deles, né? Tem 20 anos aí de chão, de sala de aula. Mas uma coisa que eu falo muito, sempre falei, e talvez você, se você foi meu aluno, você já me ouviu falar. O conhecimento, quando ele tá aqui, ele serve para quase nada. Porque na nossa mente, a gente tem a gavetinha que a gente escuta aqui, ó. Tá aqui, gavetinha da memória de trabalho. Acabou essa aula? Esqueci. Já fui pensar em outra coisa, porque o cérebro, ele é um excelente faxineiro. Quer pensar no melhor faxineiro do mundo, é o nosso cérebro. Dormiu, faxinão. Então, o conhecimento que tá aqui, ó, serve para muita coisa não. Mas quando ele desce do pensar para o sentir e para o fazer, como diz a antroposofia, né? Nós somos seres trimembrados. Mente, pensamento, coração e pulmão, os órgãos que são intermediários, que passam pelo sentir. E os nossos membros, pernas e mãos, é o nosso querer, o nosso fazer. Então, a gente precisa fazer passar daqui e vir para cá, para o fazer.
E a missão dessa aula é que você observe, para que esse conhecimento desça do pensar, sentir para o fazer, que você observe pelo menos 5 pessoas e classifique-as entre coléricas e sanguíneas. Quem são as pessoas do comportamento foguear que você tem aí na sua vida, no seu dia a dia? Comece a observar as pessoas na rua, inclusive, porque você consegue identificar as pessoas. Treina, né? O olhar a gente treina. Você consegue identificar as pessoas coléricas porque elas estão sempre com um passo muito firme, com um rosto muito firme. Você começa a identificá-las pela forma como elas olham, pela forma como elas falam. E os sanguíneos, principalmente pelo olhar brilhante, pela energia contagiante. Então, treina esse olhar aí. É claro que existe o teste, mas quanto mais a gente treina o nosso olhar, mais a gente consegue identificar esses comportamentos e mais assertiva fica a nossa comunicação, porque se eu estou me comunicando com uma pessoa que tem um comportamento fogo e ar, importa muito a forma como eu falo, como eu olho e como é a minha voz, tá bom? Espero que esse conhecimento chegue aí no seu coração, porque como eu sempre, antes de vir dar uma aula, antes de gravar aqui uma aula para vocês, eu peço para que a fonte me faça um canal para expandir e melhorar o mundo, e é assim que eu encerro essa aula. Beijos! A próxima aula é como lidar com o comportamento terra e água, tá bom? Te espero na próxima aula.